De repente você se olha no espelho e aí percebe que o olhar está assim diferente, um pouco mais cansado, e aí percebe o quê? Uma flacidez. São as pálpebras que caíram, estão caindo, o que pode ser feito, porque querendo ou não, ele é um sinal do envelhecimento, né? E a gente convidou o cirurgião plástico, o Francisco Naves, para participar com a gente, e você pode fazer pergunta pelo 99897.000. Bom dia, Francisco, obrigada por ter vindo, viu? E assim, é isso. De repente a gente olha para os nossos olhos e percebe que eles vão meio que fechando a cortina, né? Isso como é que fala, o sinal do envelhecimento, Francisco? Ainda mais que a face, principalmente os olhos, que é quem chega primeiro, é o nosso cartão de visita, ele estampa, sim, todas as vitórias que tivemos, as lutas que travamos, e tudo isso é glorioso para a gente. Porém, há ocasiões em que a pessoa sente uma incompatibilidade da idade interna com a idade cronológica. Ela se sente mais jovem do que ela está aparentando ser. E as pálpebras, talvez, é onde ela conseguirá o melhor resultado para isso que ela está buscando. E é interessante porque, às vezes, a gente não presta tanta atenção, mas deu ali os 40, mais ou menos na faixa dos 45, como é que é? A gente percebe que há uma flacidez, né? A mulher, principalmente, é mais atenta a isso. É a partir dos 40 que a gente percebe essa queda nas pálpebras, Francisco? Mônica, infelizmente não, é mais precoce. É mais precoce? Eu, por exemplo, ainda não atingi os 40, mas eu tenho muito pé de galinha, tenho excesso de pele palpebral, então acomete de pessoas mais jovens, sim. Quanto mais branca for a pele, mais rugas e mais flacidez é que ela aconteça precoce. A tendência é essa. No caso, a gente sempre vai cuidando da pele, mas as pálpebras é inevitável, elas vão caindo devido à perda do colágeno também, isso acontece? Ah, com certeza. Né? Depois dos 25, 26, até os 30 anos, tudo começa a diminuir na gente. A quantidade de proteína, a quantidade de colágeno, a quantidade de substâncias fundamentais para um bom turgor, tônus cutâneo. E a gente, às vezes, cria a atenção para cuidar da pele, das pálpebras, muito tarde. E aí, mas tem saída. A cirurgia plástica é a saída para corrigir essas pálpebras caídas, doutor Francisco? A cirurgia plástica ajuda muito, com certeza, porque um olhar aberto, um olhar claro, um olhar sem sinais, estigmas de cansaço, de braveza, de ressaca por uma noitada, que são aquelas bolsas palpebrais, aquela cara mais de uma pessoa cansada, isso ajuda demais a pessoa se sentir melhor, mais descansada, com autoestima mais elevada. O doutor Francisco trouxe para a gente algumas imagens, eu vou pedir ao pessoal da edição para que disponibilize para a gente gente possa explicar para você. Olha, aí já é uma pálpebra ótimo. Normal. É só para a gente falar, são todas imagens de internet, tá? Não trouxe nenhum resultado meu de antes e depois, porque isso ainda é antiético aqui no Brasil, tá certo? Tá. Bom, aqui a gente está frente a uma situação ideal, a uma face jovem, uma mulher que tem as sobrancelhas muito bem localizadas, que na face feminina elas devem estar ligeiramente acima dessa bordinha do osso, onde fica o olho, do rebordo orbital. A cauda externa da sobrancelha, essa mais lateral, ela ainda está acima do que o ponto médio da sobrancelha. Isso traz elegância, isso traz beleza e deixa a mulher mais sexy. Por que não usar essa palavra? A pele palpebral da pálpebra superior, ela está lisa, ela está bonita. Isso. E o que as mulheres reclamam demais no consultório? Elas vão perdendo a graça em passar a maquiagem, sombra, né? A sombra nas pálpebras, porque a pele de cima vai cobrindo e ela acaba não percebendo o resultado. Isso vira uma bola de neve. Eu passo sombra, não aparece, a hora que vê já parou de fazer maquiagem, a hora que vê o desleixo já tomou conta e a autoestima vai só diminuindo. Escorregando. Escorregando. Né? Deixa eu trazer mais uma imagem que o Francisco trouxe pra gente, ali. Né? E ainda vem a pálpebra e a bolsa, dois probleminhas que nos incomodam bastante. Aqui a gente está à frente a uma pálpebra de uma pessoa que viveu uma vida, que lutou. São os sinais que ela carrega com ela mesma das experiências próprias. Esses sinais, além de gloriosos, como eu já disse, eles também incomodam a pessoa, pois são estigmas de envelhecimento. Ali a gente já pode notar uma discreta queda da sobrancelha, aquele terço mais lateral da sobrancelha, que era mais inclinado naquela paciente anterior, agora ele não é mais.
A gente já percebe bastante rugas nos cantinhos dos olhos, que a gente carinhosamente chama de pé de galinha. Um excesso de pele já recobrindo essa pálpebra superior, que é onde há o prejuízo aí da maquiagem, da pintura da face, que é um gracejo milenar que as mulheres fazem. E principalmente nas pálpebras inferiores, aí já está bem mais complexa a situação. A priori, poderíamos imaginar que é apenas um excesso de pele ou uma bolsa, mas nesse caso não é não. Ali estão estampados todas as alterações comuns ao envelhecimento. Um remodelamento ósseo por reabsorção, um remodelamento dessa parte gordurosa, essa parte gordurosa, quando a gente sorri, que a gente percebe que formam duas bolas, isso é o sinal da jovialidade. A pessoa vai envelhecendo, parece que ela vai derretendo e vem parar aqui, dando aquela bochecha. É o que aconteceu ali. Ela já perdeu um pouco de gordura e fica esse vão, esse lugar que parece que está faltando alguma coisa. O profissional mais precipitado já iria de cara querer preencher, colocar um preenchedor ali, entre os olhos e o nariz, e pronto, está resolvido o problema. Que quanto à infelicidade, né? Não é por aí que a gente resolve. Ali é um caso totalmente cirúrgico, em que a gente tem 3 componentes que precisam ser avaliados, que é a pele, o tarso, que nada mais é do que a parte mais cartilaginosa, digamos assim, mais dura, que permite a proteção, a subida e a descida da parede palpebral, e o excesso de gordura, que também deve ser tratado. E é o seguinte, quer fazer pergunta? Eu já estou aqui atenta, porque eu já passei dos 40, viu, Francisco? E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o tratamento, o que você pode fazer, como você pode observar, né, e o tempo certo de procurar, tá bom? E a gente está conversando hoje com o Dr. Francisco Naves sobre as pálpebras caídas, né? Os anos vão passando, a flacidez vem mesmo. E eu estou recebendo algumas perguntas antes da gente passar até para quando fazer a cirurgia, como é essa cirurgia. Eu trouxe aqui, vou trazer para você a Cristina Moraes, que ela está sempre conosco. Ela está com 42 anos e quer saber se as pálpebras delas já estão caídas. Eu vou mostrar para a turma para que elas possam ter uma ideia. E você responde a essa nossa amiga, Francisco, por favor. Está caída? Certo. Qual que é o nome dela? Cristina. Eu olho para aquela câmera? Pode ficar à vontade. Cristina, tudo bem? Digamos que eu não vou fazer um exame físico, clínico em você, mas olhando essa imagem e partindo como único ponto esta fotografia, aparentemente sim há um excesso palpebral, há uma assimetria da pálpebra superior direita com a esquerda e que você prontamente se beneficiaria de uma cirurgia sim. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir ao doutor Francisco Naves que me acompanhe para que a gente possa mostrar as outras imagens que você trouxe. Aqui a gente tem já um resultado, né? Assim, uma pessoa, o que ali, uns 70 anos, eu imagino, ou mais, né? Aqui a gente já vê uma gama de alterações bem evidentes, né? Naquela primeira imagem que havia uma mulher linda, as sobrancelhas bem posicionadas, aqui a gente já percebe que as sobrancelhas dela já estão bem caídas, estão abaixo do rebordo orbital, daquele ossinho que eu disse que é habitual, né? O terço lateral já está bem caído também. Associado a essa queda, há um excesso de pele e uma pele mais flácida. O que isso quer dizer? Essa distância entre a sobrancelha e os cílios, ela está encurtada. A repercussão para ela será uma diminuição do campo visual. Vai prejudicando. E no caso dela aqui, é possível fazer uma cirurgia, ou quanto mais cedo, melhor? No caso dela aqui, é possível fazer uma cirurgia, também? Sim. O que a gente tem que sempre ter em mente é que ao se ver uma pessoa, ao se examinar uma pessoa, não é simplesmente a pele da pessoa que nós estamos vendo. A gente deve analisar todo o conjunto, a história dela, as coisas que ela pretende ainda fazer, as coisas que ela já fez. Uma senhora dessa, com certeza, não se beneficiaria de uma sobrancelha mais arqueada no meio da testa, preenchedores de pele, aquelas coisas que vão torná-la mais artificial e vão tirar a graça da idade que chega. O correto para ela seria apenas suavizar, amenizar essas consequências da idade e o principal, que é melhorar o campo visual. Porque vai prejudicando. Quando a pálpebra cai, isso prejudica de certa forma a visão, Francisco? Prejudica. O campo visual da gente, né? Que é o que a gente consegue enxergar, ele vai cada vez mais ficando menor. Aqui a gente tem uma pessoa que deve ter o quê ali?
Aqui É uma pessoa jovem. essa aqui, né? As duas são jovens. Aqui é um exemplo com alterações e aqui um cenário perfeito, né? Aqui, quando a gente vê esse cenário perfeito, a gente percebe que a luz e a sombra estão totalmente em harmonia. Essa harmonia de luz e sombra é traduzido como beleza. Já ela não tem. Ela tem uma desarmonia de luz e sombra, ela tem um sinal de cansaço, um sinal de envelhecimento, um sinal que não tem nada a ver, mas que traduz para olhos mais afoitos que ela passou a noite na gandaia. Né? Então isso aqui é muito ruim para a mulher, para o homem também. E essas bolsas tem como tirar também. A natureza, ela é tão sábia que o olho da gente, ele não fica parado, ele fica mexendo o tempo inteiro. E para que ele faça isso sem que a gente perceba, ele repousa em 3 almofadas, que são 3 bolsas de gordura. Essas bolsas de gordura, elas são separadas da pele por uma membrana muito fina. E ela pode, com o passar dos anos, tendo uma fragilidade, e essa gordura começa a herniar. Essa protrusão, essa saída da gordura do suporte do colchão do olho, traduz-se em bolsas. Então a gente pode ou retirar o excesso ou remodelar essas bolsas de gordura. Cada caso, né? Cada caso vai exigir um caminho. Exatamente. Tem uma amiga nossa que fez a cirurgia de pálpebras, adorou e se sente um pouco mais jovem aqui. A diferença também nessa imagem que a gente vê. Né? Mônica, aqui eu trouxe uma coisa, é uma imagem de internet, tá? Obviamente eu não conheço a pessoa. Mas, assim, a gente fica muito triste, enquanto cirurgião plástico sério, ao ver cenas como essas, tá? Tá cada vez mais comum a gente andar na rua, em shopping, e ver pessoas com sobrancelhas totalmente artificiais, sobrancelhas ridículas, grotescas. Onde já se viu uma sobrancelha dessa, no meio da testa, uma coisa elevada assim, totalmente artificial. Isso faltou muito bom senso, muita elegância, muito refinamento, uma sensibilidade artística do profissional que fez esse trabalho aqui nela. Deixa eu trazer para você a Eva do Laranjeiras, ela está com 52 anos de idade. Que idade bonita, minha amiga Eva. E ela queria saber de você, Francisco, eu vou te mostrar a foto, depois passo para as nossas amigas também. Uma pálpebra, ela percebeu que caiu, a outra está normal, olha só. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para o Rodriguinho a imagem da nossa amiga Eva. Por que isso acontece? As causas de queda palpebral, que um termo chique que a gente usa é a pitose palpebral, quando unilateral, ela deve ser investigada, tá certo? Não quer dizer que é alguma coisa grave, não, mas alguma coisa está acontecendo. E na imensa maioria das vezes é passível de correção. A minha orientação para você seria a seguinte: procure um cirurgião plástico para que ele faça uma avaliação e diagnostique o que está acontecendo com você. Nosso tempo está quase terminando aqui. Você mostra um pouquinho do procedimento. É isso que é feito, né? É assim que ele é feito. Corte para retirada da pele, bolsas de gordura. O excesso da pele é retirado, essa linha tracejada aqui é onde a gente faz os cortes, essa pele é retirada. Essa linha é unida com essa através de um ponto com uma linha finíssima. E aqui são as almofadas que eu havia dito, né? São 3 embaixo, 2 em cima e lateralmente a glândula produtora das lágrimas. E é tranquila essa cirurgia? O tempo de recuperação, a cicatriz não fica? Imagino que fique bem tranquilo. A cicatriz fica totalmente camuflada, porque a arte do cirurgião está em camuflar cicatrizes. Nós já temos naturalmente um sulco, né? Uma ruga na pálpebra, e é justamente lá que a gente vai colocar essa cicatriz, então fica imperceptível. É tranquila a cirurgia, o tempo de recuperação? É uma cirurgia que na imensa maioria das vezes é muito tranquila. Deixa eu trazer para você a nossa amiga Sirlene, lá de Uberaba. Sirlene, um beijo grande para você. Ela tem 65 anos, olhos azuis maravilhosos e ela queria saber o que você recomenda para ela. A impressão que eu tenho é que suas pálpebras não caíram, viu, Sirlene? Oi, Sirlene, parabéns pela cor dos olhos, maravilhosos. Vou mostrar aqui para a nossa turma. Ó, deixa eu mostrar. O que você recomenda para ela? Olha, aparentemente, ela está perdendo apenas um pouco do campo visual. Não tem uma indicação, você precisa operar a sua pálpebra. Não, nada disso. O que eu preciso saber é, elas estão te incomodando? Como? De que forma elas te incomodam? Se a sua resposta for condizente com um ato cirúrgico, aí sim está indicada uma cirurgia para você. Luan, eu vou mostrar só mais algumas fotinhas que chegaram pra gente, adorou, né, fotinhas? A nossa amiga tem 40, fez 40 essa semana, parabéns, a Luciana. Ela tá precisando fazer ou não? Tá se sentindo incomodada. Deixa eu mostrar aqui. A nossa
loba. A Luciana. Aqui tem um caso que, mais uma vez, o cirurgião mais precipitado poderia dar um diagnóstico que não é o correto. A gente tem que estar sempre atento à posição da sobrancelha. Por quê? Quando a sobrancelha ela cai, dá a impressão que a pálpebra caiu. Tem como focar aqui em mim, mais perto aqui em mim? Você mostrar Eu vou mostrar como em mim é que é? mesmo como que isso funciona. Isso, ó. Por exemplo, ó, eu tenho muita pele, excesso de pele palpebral, mas quando eu faço este movimento aqui, ó, parece que sumiu todo o excesso de pele. Tá vendo? Um pouquinho que eu levantei a minha sobrancelha, eu já resolvi o problema por completo. Porque se eu tirar a pele da minha sobrancelha, eu vou encurtar ainda mais a distância dos meus cílios à minha sobrancelha. Então, o caso dela, eu precisaria vê-la pessoalmente, para a gente examiná-la e chegar junto a um diagnóstico. Eu quero trazer mais uma, depois vou convidar o Francisco para voltar. Olha só, tem uma outra amiga nossa, tem 49 anos, está se sentindo péssima. Por favor, não faça isso. E olha aqui como é que estão as pálpebras dela, tá vendo? Eu vou mostrar para os nossos amigos aqui com o Rodriguinho. Tá na hora dela procurar? Ela pode procurar para se sentir melhor? O ponto-chave dela não está na imagem, sim no que você falou. Ela está se sentindo péssima. Provavelmente ela já tem aí um abalo na autoestima, ela já não se sente tão confortável para encarar as pessoas, encarar o mundo, está pronta para situações do dia a dia. Então está na hora sim dela procurar ajuda, dela se programar e realizar o sonho que é o quê? Estar bem consigo mesmo. E viver essa idade tão bonita depois dos 40, 50, 60. A gente tem que ser feliz em qualquer idade. Francisco, muito obrigada pela sua vinda aqui. Eu que agradeço, tá? Bom fim de semana. Francisco Naves, cirurgião plástico com a gente aqui hoje, tá?